vocês? Muito bem. Excelente resposta. E hoje, dentro da botânica ou fitologia, estávamos trabalhando a parte de organologia, certo? Junto com a fisiologia. Organofísio, vou inventar uma palavra aqui. Histologia vegetal. Deus do livre! O que achou? Olha aqui, ó. Organo, porque eu estudo os órgãos. Físio, porque eu estudo o funcionamento deles. Isto, porque para entender o funcionamento, eu tenho que estudar o tecido. O que achou? Beleza, né? Então vamos lá. Organo quer dizer órgão. Físio quer dizer o quê? Vale, já. Função. Isto quer dizer o quê? Tecido. Tá, eu tinha trabalhado os tecidos, perdão. Peraí que eu vou cair daqui. Não, pode deixar. Ó, tinha trabalhado. Eu pergunto, você responde. Eu já tinha dado meristema? Já. Eu já tinha dado epiderme? Já. Eu já tinha dado suber? Já. O suber substitui a epi? Isso. Eu já tinha falado em colênquima, certo? E eu já tinha falado em esclerênquima, certo? Beleza. Então vamos trabalhar agora os tecidos de condução, que são muito importantes para a prova. Bora. Eu pergunto, Santa, você responde. O que o tecido de condução faz? Muito bem. Conduz. Então vamos lá. Tecidos de condução. Eles são em número de quantos? Matemática básica, bicho. Quantos são os tecidos de condução? O que conduz a seiva que sobe e a seiva aqui? Beleza. Se a planta tiver tecido de condução, essa planta é chamada de vascular ou avascular? Vascular. Se não aparecer vascular, aparece um sinônimo chamado de quê? Traquilófita. Ok. Vamos trabalhar? Ó, quem são as primeiras plantas vasculares na escala evolutiva? Pteridófito, dispor. Depois, gimnosperma. Depois, angiosperma. Então vamos lá, olha aqui, ó. O primeiro grupo de plantas na escala evolutiva terxilema e floema é a samamba. Falou em samamba, lembra de quê? Pteridófito. Depois, inheiro. Falou em inheiro, lembra de quem? Gimnosperma. E as plantas que têm fruto, certo? Como é que eu chamo as plantas que têm fruto? Angiospermas. Ok. Agora vamos lá, bicho. Lembre-se que o fato dessas plantas apresentarem tecido de condução permite que elas cresçam. Vamos, mais ou menos. Estou sentindo que não está vindo a resposta. O que está acontecendo? Vocês não sabem ou estão com sono? Ah, então beleza, tudo bem. É melhor ter sono e saber do que não ter sono e não saber. Sócrates se mexeu no caixão. Olha aqui, ó. O porte da planta é mais maior. Se a planta tiver xilema e floema, ela pode crescer. Então vamos fazer aquela pergunta básica, mas extremamente idiota. Quem é mais maior, um musga ou uma samamba? Por quê? Porque ela já é vas, ela já tem xilema e ela já é Isso. Então vamos. Todo mundo recebeu a folhinha? Diga assim. Alguém não recebeu a folhinha? Lembra que eu entreguei na última aula uma folha? Lembra ou não? É. Naquela folhinha, na página número 2, eu acho. Quem não trouxe não tem problema, eu vou bem devagar no quadro, vai dar para anotar. Na página número 2,
Lá embaixo, você tem uma tabela. Eu não tenho uma tabelinha lá. Tem? Por gentileza, erga o braço quem não tem essa folha. Tá, depois vocês peguem essa folha com o cor de cuia lá embaixo. O cal, na calteca. Beleza? Tá. Quem não tem a folha vai conseguir acompanhar no quadro. Fique frio, relaxa. Vamos bem devagar. Amor, carinho e dedicação. Gurias, o xilema é constituído de 1, 2, 3 e 4 características muito importantes. Vamos começar pela primeira, que é o vaso. Quando você falar em vaso lenhoso, você tem que lembrar que o vaso era um monte de célulazinhas uma em cima da outra. Tem que saber isso, hein, gente? Ó, o vaso xilemático ou lenhoso era isso aqui. Tem que olhar para o quadro, tem que olhar para o quadro, tem que olhar para o quadro. Era isso aqui, ó. Célula em cima de célula. Célula em cima de célula. Todas essas células estavam vivas. De repente, gente, estas células morreram. Oh, 1 minuto de silêncio. Morreu. Silêncio, não estique. Olha aqui, ó. Ó, isso é o vaso. Certo? É aí que pinta uma coisa perigosa. Acredita-se que quem digere a parede transversal que separa esse citoplasma desse, seja um organoide, certo? Que vai ser chamado de esferossomo. O que é o esferossomo? É o lisossomo da célula vegetal. Lembra aquele comentário que eu fiz domingo de manhã fazendo a crítica a uma afirmativa da Unioeste que dizia que célula vegetal não tinha lisossomo, lembra? Sim ou não? Erga o braço que assistiu a aula domingo de manhã, por favor. Aí. Os outros estavam onde? Ah, tá, na missa. Tá bom. Beleza. Eu disse assim, ó. A Unioeste já cobrou uma questão dizendo que vegetal não tem lisossomo. Segundo o De Roberts, tem. Certo? De Roberts. Então olha aqui, ó. O vaso lenhoso é um monte de células, uma em cima da outra, que perde a parede transversal por ação de lisossomos no vegetal, que são chamados de quê? Esferossomos. Ó, gurias, isso é uma hipótese, tá? Nem todo mundo aceita isso, é uma hipótese. Se é hipótese, a probabilidade de cair na prova, certo? É grande, se cair complica. Então tá aqui o vaso. Qual é a função do vaso? Fazer o quê? Condução. Agora a pergunta mais importante da aula mais importante do ano. A seiva sobe, certo? Da raiz para o caule, do caule para a folha. Na folha ocorre fotossíntese. Essa seiva que está subindo pelo xilema é seiva bruta ou elaborada? Voltagem desse corpo, seiva elaborada. E a seiva bruta, ela é uma seiva orgânica ou inorgânica? Orgânica ou inorgânica? Ela é constituída de água e glicose ou água e sais minerais? Então ela é nutriente ou ela é alimento? Nutriente. Alimento tem que ser orgânico, né? Lembre-se que o vaso vai fazer a condução, só que o vaso é morto. Pegou ou não pegou? O vaso lenhoso é morto, é o conjunto de células mortas. Importante para a prova. Beleza? Ele vai fazer a condução, a seiva sobe da raiz para o caule, do caule para a folha, ocorre fotossíntese na folha e a seiva desce pelo floema. Sobe fácil porque ele é morto. Agora cuidado, Deus o livre. Tá louco? Olha aqui, ó. Do ladinho do vaso, tem um conjunto de células que você tem que ter um carinho especial por elas. Elas vão constituir um parênquima. O que é o parênquima? É o cara que faz tudo. Parecido com o sistema ambulacral dos equinodermas, lembra? O sistema ambulacral dos equinodermas faz locomoção, respiração, circulação, excreção, né? Aqui também, o parênquima é um tecido que faz tudo. Então, olha bem, o número 2 no vaso recebe o nome de parênquima. Este parênquima
recebe o nome de parênquima lenhoso porque ele está ao lado do vaso que? Lenhoso. Até aqui tudo bem ou não? Tá? Qual é a importância do parênquima lenhoso? O parênquima lenhoso, ele vai fazer preenchimento, certo? Ele ocupa os espaços vazios. E ao ocupar os espaços vazios, no outono e no inverno, este cara, grave bem, vai produzir uma estrutura chamada tila. A tila oblitera o vaso, certo? Palavra bonita, né? Oblitera. O que é obliterar? Fechar. Beleza? Quando que ele fecha? Ele fecha no outono e no inverno. Como o vaso fecha no outono e no inverno, as folhas caem. Beleza? Então olha para o quadro, por favor, quem está anotando. No outono e no inverno, há um prolongamento do parênquima lenhoso para dentro do vaso lenhoso, que recebe o nome na prova. Vem comigo, amiguinha. De que mesmo? Tila. Tudo bem? A tila fecha o vaso. Se fecha, a seiva não sobe. Se a seiva não sobe, as folhas caem. Tudo bem até aqui ou não? Agora atenção, amiga. Atenção. Do lado do vaso, vai aparecer isso aqui. Isso aqui você já sabe o que é. Nós estudamos na última aula. Dando dica, você responde. É um tecido de sustentação, morto, que tem um reforço de lignina, que dá alta rigidez à estrutura. Colênquima ou esclerênquima? Excelente. Então, gurias, quem é o número 3? A tila. Quem é o número 4? As chamadas fibras, falem monstras. O que? O que? Máticas. Certo? As fibras esclerenquimáticas. Se o esclerênquima faz sustentação e as fibras esclerenquimáticas estão ao lado do vaso lenhoso, qual a função das fibras esclerenquimáticas em relação ao vaso lenhoso? Foi uma pergunta. Se a função do esclerênquima é sustentação, qual a função das fibras esclerenquimáticas ao lado do vaso lenhoso? Vocês entenderam a pergunta? De novo. Qual a função do esclerênquima? Sustentação. Se o esclerênquima está do lado do vaso, o que o esclerênquima dá para o vaso? Ah, tá, agora nos entendemos. Muito bem, sustentação. Mas uma sustentação mole ou dura? Dura. Tá? Tá faltando uma coisinha aqui. Eu vou botar em verde, certo? Porque tem que ser diferenciado. Em volta do vaso, para o vaso não quebrar, a natureza coloca, ó, fitas de uma substância chamada lignina. Beleza? Então você está visualizando aqui, ó, em torno do vaso lenhoso, fita de lignina. Se você se der conta, você vai perceber que existem duas estruturas que tentam dar sustentação ao vaso lenhoso. Logo, se a planta se preocupa tanto com ele, é porque ele é ou não é importante? Se ele quebrar, a seiva sobe. Vontade, gente. Se ele quebrar, a seiva sobe. Se a seiva não sobe, ocorre fotossíntese. Se não ocorrer fotossíntese, a planta morre. Morre ou não morre? Morre. Beleza? Então vamos lá. Ó, lembre-se que no outono, tem que anotar isso aqui, e no inverno, manja, no outono e no inverno, a tila oblitera o vaso lenhoso, transformando. Agora você tem que se antenar, Magrão. Se antena. Isso aqui é super importante. Ó, a tila, ao fechar o vaso lenhoso, ela consegue transformar o xilema que funciona, chamado de quê? Alburno, em xilema que não funciona, chamado de quê? Cerne. O que quer dizer a expressão cerne? Isso é clássico em discurso de político. Hã? Nós precisamos chegar ao cerne do problema. Nós precisamos chegar ao cerne da questão. O que quer dizer cerne? Centro. Esse esqueminha que eu coloquei no canto é muito importante. Vamos trabalhar? Vamos lá. O xilema é um tecido vivo ou morto. O vaso, só o vaso e a fibra.
Não, vou fazer a pergunta diferente. O que é morto no xilema? O vaso e as o quê? Fibras esclerigmáticas. O que é vivo no xilema? O parênquima. Sim ou não? Sim? Tá, agora atenção. O xilema é morto, só que ele, na primavera e no verão, ele é alburno. Ele é tecido morto que o quê? Funciona. No outono e no inverno ele é tecido morto que não funciona. Quem é que transforma o alburno em cerne? Ah? Tila. No outono e no inverno. Tá? Fácil, né? Diga assim. Agora olha aqui, ó. Na primavera e no verão, na primavera e no verão, ok? O que vai acontecer com a planta? Na primavera e no verão, o meristema secundário, chamado de câmbio, o M2, certo? Chamado de quê? Câmbio, vai formar novos alburnos. Pegou isso aqui, bicho? Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando é que o câmbio forma a xilema? Na primavera e no verão. Certo? Beleza? Olha bem. O câmbio meristema secundário vai formar o alburno. E esse alburno, que é o xilema morto que funciona, ele é formado para dentro ou para fora? Qual a posição do xilema? Mais interna ou mais externa? Mais interna ou mais externa? Mais interna. Beleza? Tá, agora só para fechar. Vamos lá. O que esse cara conduz? A chamada seiva o quê? Bruta. Lembre-se que essa seiva bruta ela é constituída de, vamos, água H2O, mais o quê? Sais minerais. Lembre-se que a composição é orgânica ou inorgânica? Orgânica ou inorgânica? Beleza. Logo ela é considerada nutriente. Não confunda alimento com nutrientes, são duas coisas diferentes. Certo? Então eu pergunto e você responde: a planta retira do solo o alimento? Não. Ela retira, vem comigo, seiva bruta. Seiva bruta é uma substância orgânica ou inorgânica? Água e sais minerais. Quem é que criou essa confusão? Um cara chamado Aristóteles em 322 a.C., porque Aristóteles dizia que a planta era, olha a loucura do cara, a planta era um animal. Pegou a frase? A planta é um animal com a boca virada para baixo, comendo terra. Cheirou, né? Se picou, comeu bolinho de cinnamon quando era criança, ou bebeu água do parto. Não pode ser normal. A planta é um animal. Já começa pelo absurdo da frase. Com a cabeça voltada para baixo, comendo terra. Deus o livre, tá louco? Não pode ser normal. Agora vamos lá. Vamos lá. Teoria de Dixon. O Vulcãozinho, abre para nós, por favor, aquela aula Vesúvio. Por que Vesúvio? Intensivão, raiz. Não precisa entrar, entra no servidor normal. Dixon disse 3 coisas importantes. 1, 2, 3. Primeira coisa, a seiva sobe devido a um fenômeno chamado transpiração. Quando é que a planta está transpirada? Quando ela perde água na forma gasosa. Certo? Segundo fenômeno que afeta a subida da seiva, chamada de coesão das moléculas, certo? De quê? De H2O. Ok, coesão das moléculas de água. Isso aqui é bem fácil de entender e bem fácil de explicar. E o terceiro fenômeno chama-se capilaridade. Capilaridade. Quanto mais fininho for o vaso, maior a subida da seiva. Tá? Antes de apagar, eu queria provar para aquelas pessoas que estão nos assistindo pela TV a cabo, quando essa aula for reprisada, que vocês entenderam tudo. Certo? Atenção, vamos lá. Stop, canal 14, a nossa TV. Eu pergunto, você olha no quadro e responde. Certo? Olha aqui, ó. Eu pergunto, você responde. Foi.
Nós estamos trabalhando tecido de condução, os tecidos de condução que são xilema e floema apareceram pela primeira vez na escala evolutiva de umas plantas chamadas samambaia, aveia, caxaxim, as? A pergunta foi tão longa que esqueceram o começo, né? Onde é que apareceu o xilema e floema? Nas? Muito bem. Se apareceu nas pteridófitas, essas plantas são vasculares ou avasculares? Vasculares. Só mais vontade, mais tesão. Eu quero enxergar o estômago de vocês abrindo a boca. Vamos, olha lá. Beleza, melhorou. Tem que ter os atrasados. Olha lá. Quais são as primeiras plantas da escala evolutiva a ter xilema e floema? As? Depois as? Depois as? Quanto mais maior a planta? Comecei a pergunta pelo fim. Além de anão é burro, né? De novo, não concordo. Cacete. Ó, se a planta tiver xilema e floema, já até respondi com a pergunta. Ela é mais maior, eu nem vou perguntar mais. Pronto. Vamos lá. Ó, se a planta... Ó, falar em xilema aparece o sinônimo. Quem é o sinônimo? Se não aparecer lenho. Agora atenção. Vou dar uma de João Pedro. O xilema... Vamos lá. O xilema, o lenho ou a droma é constituído de vasos leiosos. É assim que ele faz? Vamos lá. Olha aqui, ó. O vaso leioso faz o quê? Vivo ou morto? Conduz a seiva bruta e elaborada. Que alimenta o nutriente. Se é nutriente, é orgânico ou inorgânico? Composição: água e glicose ou água e sais minerais? É chamada de seiva bruta ou elaborada? Bruta. Muito bem. No chilé ruim, o vaso é morto, mas o parente maleioso é? O vaso é morto, mas o parente maleioso é? Quem é que fecha o vaso leioso? Que é um prolongamento do parente maleioso para dentro do vaso leioso durante o outono e inverno, certo? Transformando o xilema vivo, que funciona, chamado de... em xilema... Falei vivo, né? Era só para testar, vocês estavam prestando atenção. Vamos lá, tudo de novo, cacete. Vamos. O parente maleioso atira para dentro do vaso leioso do outono e inverno, transformando o alburno morto que... funciona. Em cerne morto que não... funciona. Olha aqui, ó. Isso aqui é xilema. Sim ou não? Tá, mas e do que o apagador é feito? E a madeira é o quê? A madeira é árvore. Ó, aqui é a raiz, aqui é a flor, a folha, seco. Tudo de novo. Se a prova falar em madeira, você lembra de cerne. Agora atenção, vamos lá. Na primavera e no verão, o meristema secundário, chamado de... para dentro forma o xilema morto que funciona, chamado de quê? No outono e no inverno há o quê? É um prolongamento do parente maleioso para dentro do vaso leioso, fecha o vaso leioso, a seiva não sobe e o morto se transforma em... E é xilema morto que não... Agora vem comigo, se a seiva não sobe, ocorre fotossíntese? As folhas têm função? O que acontece com as folhas do outono e inverno? Se caem as folhas, não há fotossíntese, não há produção de glicose. A raiz recebe comida e o caule e os galhos sem folhas. A árvore não morre porque durante há o quê? E o quê? Ela fez fotossíntese, usando o cloroplasto. Se tem cloroplasto, tem clorofila. Se tem clorofila, faz fotossíntese. Se faz fotossíntese, produz glicose. Ela guarda a glicose na forma de amido durante a primavera e o verão, para usar no outono e inverno. Manche? Fácil, né? Quem é que dá sustentação? As fibras do quê? Esclerente, é tecido vivo ou morto? Vivo ou morto? Morto. Agora eu preciso de você. Vamos falar como é que a coisa sobe. Olha, tem 3 fatores que afetam a subida da coisa. Qual é o primeiro? Que é Viagra.
Qual é o primeiro? A transpiração. Então veja bem, isso aqui é o solo. Terra. Beleza. Professor, você deve ter entrado na academia. O suspensório deve ser Lego. Lego ou Lego? Lego é roupa para criança, né? A mãe vai bem, né? Tá magro ou a calça do seu pai? Tá, vamos lá. Eu não sei por que eu leio. Se é só para pisar em mil. Vamos lá, olha, isso aqui é a raiz. Descobri quem mandou o bilhete. Ó. Vamos lá. Isso aqui é uma planta, vamos. A planta, vamos, gurias. Tem raiz, tem caule, tem o quê? E a folha é o quê? Verde. Agora sim, santinhas, ó. Olha que fácil que vai ficar esse troço. Pela folha sai água. Água na forma gasosa, de novo. Pela folha sai o quê? Água. Água na forma gasosa. Como é que eu chamo a perda d'água na forma gasosa? Transpiração. Piração. Quando é que a planta está transpirada? Pirada. Quando ela está chapada, é isso? Não. Quando ela perde o quê? A água na forma de quê? Gasosa, vapor. Esse fenômeno chama-se transpiração. A água que sai da folha para o ar puxa a água do caule para a folha. A água que puxa, a água que sai do caule para a folha puxa a água da raiz para o caule. A água que sai da raiz para o caule puxa a água que está no solo para a raiz. Pergunto-te. Responda-me. Quanto maior a transpiração, maior a absorção e maior a condução. Olha que fácil, é só dizendo são. São. Olha aqui, ó. Quanto maior a transpirar. Eu estou aprendendo com o João Pedro. Estou assistindo as aulas dele na TV a cabo. Não é assim que ele faz? Então vamos lá. Quanto maior a transpirar, maior a absorção, maior a condução. Vocês são muito bons. São. Então vamos lá. Quanto movinha. Quanto maior a transpiração, maior a absorção, maior a condução. A seiva sobe. Quem foi o cara que explicou isso? O cara chamado de quê? Yes. Agora atenção. Como é que eu vou explicar a coesão das moléculas de água? Simples. Eu quero que você imagine o seguinte. Olhe para a pessoa que está ao teu lado. Você tem um ser humano do teu lado, não tem? Tem ou não tem? Não? Tá. Se não tem, tem invasores aí. Vamos lá, olha aqui, ó. Vamos lá. Tem um cara do teu lado, ou uma menina, ou... tá. Ou, algo em transição. Olha ali, ó. Olha para a direita. Agora olha para a esquerda. Olha para trás. Oi. Au. Agora olha para frente. Tá. Eu quero que você imagine assim, ó. Essa pessoa que está do teu lado, na tua frente e atrás de você, ela está encaixada em você. Oi! Agora vai pintar um grande surubão. Ó, você é uma molécula de água. É assim. Água. Alguns são água bem fresca. Olha aqui, ó. Vulcãozinho é água quente. Oi! Por que não é mais vulcãozinho, é Vesúvio? Se andando entrando em erupção? Liberou as lavas? As larvas? Ó, então vem comigo. É bem fácil. Vou dar um exemplo bem simples. Eu vou puxar essa senhorita aqui. Tá? Tá? Maior que eu, não consigo. É só imaginando. Tá? Eu agarrei ela.
Eu agarro ela, vocês têm prazer. Eu agarro ela e puxo. Quando eu puxo, como ela está ligada nela, ela puxa ela, que puxa ela, que puxa ela, que puxa ele. Mas eu também estou encostado nele. Então, quando eu puxei ela, que puxou ela, que puxou ela, que puxou ela, que puxou ele, eu também puxei ele. Certo? E aí a gente fez um clubinho. Ai, que lindo. Então, olha aqui, ó. Essa molécula, ao subir por trans, vai puxando a molécula de trás, que vai puxando a molécula de trás, que vai puxando a molécula de trás, que vai puxando a molécula de trás por... Então vamos lá. Quanto maior a trans, maior a... Maior a... Maior a... Yes, sabem tudo. Melhor turma do curso. Ó, aí aparece uma tal de capilaridade. Já ouviu falar nisso ou não? Capilaridade, gente, é a subida da seiva devido ao fato de que o xilema, ele apresenta um diâmetro, certo? Diâmetro. Tem acento diâmetro, né? Palavras iniciadas em dias, terminadas em metro, leva acento no A. Olha lá, diâmetro tem que ser menor. Bem mesmo menor. Aqui, ó. Então, lembra daquele experimento que a gente faz? Você vai pegar um copo de Becker. Sir, eu não sei o que é copo de Becker. Tudo bem, pega uma panela. Certo? Ou o pessoal do interior, uma bacia. Uma gamela. Uma brachola. Beleza. Olha aqui, ó. E aí lá dentro você coloca água com corante. Sor, pode ser que suco? Pode. Suco de groselha? Pode, tá. Aí você vai enfiar um tubo bem comprido e grosso. Aí depois você enfia um mais fininho. Aí você enfia um bem fininho. Esse é o fininho. Olha aqui, ó. A pergunta é... Posso perguntar? Em qual desses caras o líquido sobe mais maior? Fininho. Então, ó, fininho e compridinho sobe mais. Entendeu ou não? Se for grosso, pode ser comprido, mas se for grosso, não sobe muito. Se for médio, sobe um pouquinho mais. Se for compridinho e bem fininho, sobe bem mais. Certo? Então, olha aqui, ó, onde é que você vai ter uma ação maior da capilaridade? No vaso A, no vaso B ou no vaso C? Como é que tem que ser o diâmetro do xilema? Grosso ou fino? Beleza, fino. Abriu para nós raiz aí, Vesúvio? Tá. Enquanto abre, eu vou trabalhar rapidinho o floema aqui. Tá? Então vamos lá. Se a prova não falar em xilema, bom dia. A prova fala em quê? Se não falar em floema, fala em quê? Se não falar em líber, fala em quê? Leptoma. Cuidado com essa palavrinha, tá? Beleza? Agora vamos lá. Gurias, amigas, amigos, vamos trabalhar. Constituição desse cara. Ó, também tem um vaso, também tem um parênquima. Beleza? Só que aqui aparece a célula anexa e a placa crivada. Vaso, e as fibras esclerequimáticas. Aqui vai complicar um pouquinho, né? Precisa da tua atenção. Te liga, magrão. Vamos lá? Ó, o vaso liberiano, o parênquima liberiano, beleza? As fibras esclerenquimáticas. Tá faltando alguma coisa aqui. Vaso. A célula anexa. Cuidado com a célula anexa, hein, bicho? E a chamada placa crivada. Beleza? São os elementos constituintes de um cara chamado sobe, chamado o quê? Floema.